Identidade espiritual, baseado na primeira carta de João. E hoje nós vamos falar sobre o tema atitude. O trecho que nós vamos ler é o trecho do capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. 1 João 1, 8, 9 e 10. Vamos lá? Vamos fazer a leitura, acompanhem comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, confira tudo que vai ser dito aqui e deixe essa palavra falar ao seu coração. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Algumas informações são importantes para a gente entender esse trecho da primeira carta de João. E a primeira é a palavra confessar. A palavra grega para confessar é a palavra homologar. Homologar. Quando você vai, por exemplo, na prefeitura e precisa homologar um processo, você está confessando. Ou melhor, a prefeitura está confessando para você. Quando você vai na Receita Federal e precisa homologar um processo da Receita Federal, a Receita Federal está homologando, está afirmando que aquele processo é real, que aquela dinâmica processual é real. Confessar é homologar. Ou seja, quando você confessa o seu pecado a Deus, você está assinando um contrato de pecado e entregando para Deus, dizendo o seguinte: Senhor, está homologado, pode dar sequência na tua graça. É isso que você está fazendo. Interessante, né? É importante, fazendo aí um paralelo com o serviço público, quando você entrega o contrato de pecado para Deus, você não pega fila. Então você não tem esse problema aí de ficar horas e horas esperando ser atendido no setor público do céu. Homologar, confessar, homologar, admitir, confirmar. Senhor, eu estou confirmando esse pecado, realmente eu pequei. Deus já sabia, mas como bem disse a Alana aqui no seu testemunho, Deus não precisa das nossas orações, mas nós precisamos da homologação de Deus. Deus precisa dar sequência nesse processo para que esse pecado não fique atormentando o nosso coração. Por isso nós temos que confessar. Por isso nós precisamos da homologação de Deus, para dizer que estamos livres, limpos, sem culpa, sem mágoa. Homologar. Uma outra informação importante é a palavra pecado. Confessar pecados. A palavra pecado é a palavra grega hamartia. Por exemplo, quando você estuda um pouquinho de teologia, dentro da teologia tem um item lá chamado hamartiologia. Estudo do pecado. E hamartia significa errar o alvo. Errar o alvo. E eu confesso para os irmãos que eu passei um bom tempo da minha vida entendendo que errar o alvo significava simplesmente cometer alguns erros, errar em alguns processos da vida, ou até mesmo desobedecer uma ordem. Eu achava que errar o alvo era errar um alvo estabelecido por uma autoridade da minha vida. Então eu passei bom tempo achando que pecado era isso. E talvez você chegou aqui hoje pensando a mesma coisa. Quando você escuta a palavra pecado, você pensa assim: pecado? É quando eu desobedeço
o meu pai, a minha mãe. Pecado é quando eu estou mentindo. Ok, isso é pecado, não estou dizendo que não é. Mas o que João está tratando aqui é de uma profundidade muito maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque matar, roubar, mentir, cobiçar, tem a ver com comportamento, tem a ver com a moral. E quando a gente define pecado como uma deturpação da moral, você está lidando com o pecado de uma maneira muito superficial. Pecado na Bíblia tem a ver com uma palavrinha que parece um palavrão, chamada ontologia. Que é isso, pastor? Ontos, ser. Logia, estudo. Estudo do ser. O pecado que João está tratando aqui na sua primeira carta é do pecado essencial do ser humano. É o que vem antes do nosso comportamento pecaminoso. Antes de roubar, antes de matar, antes de cobiçar. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Paulo está dizendo que todos pecaram antes mesmo de ter um comportamento pecaminoso. E todos estão separados da glória de Deus. O rei Davi, no Salmo 51, diz o quê? Que em pecado me concebeu minha mãe. Então, a criança nasce em pecado. O ser é pecaminoso. O pecado que João está tratando aqui na sua carta é o pecado do ser. E sabe por que isso é importante para nós? É porque possivelmente, assim como eu, você pode ter passado boa parte da sua vida apagando incêndios do seu coração. Você mentia muito, aí você se controlava para não mentir mais. Você cobiçava muito, aí você se controlava para não cobiçar mais. Você só estava apagando incêndios. Para tratar do problema, você precisa resolver o pecado do ser. Da essência, da sua essência. Porque é esse pecado que gera todos os outros pecados comportamentais, vamos assim dizer. O pecado do ser. Os irmãos estão percebendo que isso é muito mais profundo do que simplesmente analisar comportamentos? Isso também é importante para que você não fique achando que existe pecado, pecadinho e pecadão. Porque quem acha que existe pecadinho, pecado e pecadão, é quem avalia o pecado de forma moral, comportamental. Não está preocupado com o verdadeiro pecado da essência. Quando Paulo diz em Romanos, citando mais uma vez o versículo, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Paulo está dizendo assim, todo mundo está nivelado. Aquele que mata, ou matou muitas pessoas, e aquele que cobiça em casa, quietinho no seu sofá, tem o mesmo nível para Deus. Todos pecaram. Não tem pecadão, pecadinho, pecado. Todos pecaram. Quem faz essa avaliação comportamental social somos nós. E é uma avaliação super, hiper, mega errada. Esses julgamentos que nós fazemos por conta da prática das pessoas, dos comportamentos sociais, é uma prática nossa, sim, muito perigosa, que Deus não aprova, porque isso é julgamento. E não foi Jesus que nos ensinou que nós não devemos julgar para não sermos julgados? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o pecado é uma questão ontológica do ser. Vem antes, é a essência. Então parem vocês de ficarem aí julgando um ao outro. Porque se vocês continuarem julgando um ao outro, vocês serão julgados. Vocês terão a mesma medida de julgamento. Parem com isso. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Acabou. Ponto. Ponto.
Sinceramente, irmãos, isso para mim foi libertador. Libertador. Quando alguém me procura no gabinete para confessar o seu pecado, ou para pedir ajuda por conta de um pecado que ele não consegue se livrar, pela graça de Deus, eu nunca me acho melhor do que ele, pelo fato de não ter o mesmo pecado que ele. Porque eu sei que isso é consequência de um pecado do ser, que eu também tenho, que todos nós temos. Então, não existe espaço para julgamento quando nós entendemos qual que é a fonte do verdadeiro pecado. Isso não é libertador? Você não precisa mais julgar os seus filhos que um é melhor do que o outro, porque um é muito sapeca e o outro não é sapeca. Que isso? Todos pecaram. Todos pecaram. É nivelado. É nivelado. Ah, pastor, mas na minha família, os meus irmãos, por exemplo, tem um irmão que está usando droga, tem um que está preso na cadeia, tem outro que adulterou. Eu sou o único que sobreviveu. Sobreviveu a quê? A um padrão social? Sobreviveu a quê? A um julgamento social? Coitado de você. Eu detesto essa palavra, irmãos, mas cabe muito bem para esse tipo de comportamento. Coitado de você. Todos pecaram, não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que tinha passado um período na cadeia. Ela tinha cometido um erro, foi julgada e tal, e ela estava incondicional. E quando eu me aproximei para conversar com essa pessoa, ela não conseguia olhar nos meus olhos. Ela ficava de cabeça baixa, assim, com uma vergonha enorme. Aí eu perguntei para ela, por que você não olha para mim? E ela disse assim, porque você é pastor, você representa Deus no mundo. Meus irmãos, aquilo cortou meu coração. É como se ela tivesse pegado meu coração e estraçalhado assim. E aí eu disse para ela, olha, se eu represento Deus nesse mundo, esse é o principal motivo para você olhar nos meus olhos agora. Porque Deus jamais conversaria com você, vendo você desse jeito. Erga a sua cabeça, olha para mim. Se você me vê como uma representação de Deus nesse mundo, olha para mim, porque Deus te ama. Deus te ama. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Não importa o que você fez, isso é social. Isso é comportamental, isso é moral. Deus te ama porque Ele sabe que na essência você já nasceu pecadora. E o sacrifício de Jesus te liberta desse pecado original. Então olha para mim, olha para mim. Aquela conversa foi extraordinária. Porque ela percebeu naquele dia, irmãos, que ela não precisava mais estar cabisbaixa diante de Deus. Pelo contrário, ela poderia erguer a sua cabeça e olhar direto para o céu e receber do céu a graça do Senhor. É assim que as pessoas devem olhar para nós. Porque não é por conta da minha função pastoral que eu sou um representante do céu no mundo. Nós todos somos representantes do céu no mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Todos vocês, todos nós, somos luzeiros. Por onde a gente passa, a gente tem que iluminar. Iluminando, fazer com que essas pessoas consigam ver a graça de Deus. E que elas não se sintam mais envergonhadas para acessar o trono da graça de Deus. Todas as pessoas que se relacionam com você precisam ver a graça de Deus nos seus olhos. Elas não precisam se sentir mais ou menos quando olham para você. Elas só precisam perceber que existe amor em você. Por isso que o apóstolo João aqui na primeira carta disse que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O que é confessar? É homologar. Você entrega o seu contrato de pecado para Deus,
Deus junto com os anjos aqui, fazendo um paralelo com, né, com os processos governamentais, ele então processa aquilo e fala assim, está apagado. Joguei no mar do esquecimento, como diz o profeta Miqueias. Eu não me lembro mais disso. Mas meditando aqui nesse texto, eu também pude perceber um outro lado da confissão de pecados. No céu é tudo rápido. Você confessou seu pecado, Deus homologa e acabou, ele não se lembra mais. E aí entra um outro processo. Esse processo é demorado, dependendo do que você fez. Se perdoar. Deus homologa muito rápido, irmãos. A graça de Deus é instantânea. Mas nós somos muito burocráticos com o nosso coração. Nós não homologamos as nossas culpas com facilidade. Isso atormenta a gente. Eu confesso para os irmãos que de vez em quando eu me pego assim, burocrático com a minha alma, burocrático com a graça de Deus sobre a minha vida, porque Deus já liberou a questão, já resolveu o problema, mas eu continuo remoendo a culpa. Continuo remoendo a culpa. Por quê? Porque eu não estou conseguindo homologar isso no meu coração. Eu não estou conseguindo dispensar isso do meu coração. Se perdoar é um desafio. Eu conheço pessoas que há anos buscam se perdoar, mas não conseguem. Conheço pessoas que há anos são atormentadas por um pecado que Deus já perdoou, mas a pessoa não consegue se perdoar. São pessoas doentes. Doentes da alma. E sabe qual que é a prova que essas pessoas são doentes? Quando elas não conseguem se perdoar, quando esse pecado, que Deus já resolveu a questão, mas ela não, continua massacrando o coração dela. Confira comigo aí agora, Salmo 32. Salmo 32. Olha só o que acontece quando os nossos pecados não são confessados. Salmo 32, o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 32, 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em algumas traduções, os meus ossos, como? Definhavam. Envelheceram. Enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha vida estava definhando, estava se autodestruindo. Para Deus, pecados não confessados é igual a doença. Doença. E aí você poderia me dizer assim, mas pastor, eu já confessei o meu pecado para Deus e eu continuo doente da alma. E aí vem a segunda parte que eu estava explicando. Deus já homologou isso no céu, já resolveu isso no céu, mas você ainda não resolveu isso no seu coração. Então isso fica te massacrando. Fica envelhecendo os seus ossos. Irmãos, é impressionante como que a falta do perdão, o se perdoar, faz com que as pessoas percam a sua alegria, o brilho nos olhos. Impressionante. Tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que, sabe aquelas pessoas dinâmicas, alegres, que elas chegam num espaço que está mais ou menos e elas conseguem alegrar o espaço em 30 segundos? Tem o dom da alegria. Mas aí essas pessoas, por algum motivo da vida, elas caem em algum erro, cometem algum pecado, socialmente falando.
E elas ficam tão envergonhadas, que não conseguem mais recuperar aquela alegria. Elas estão doentes da alma. Aí você chega perto delas, abraça e diz assim: olha, pare com isso, Deus já te perdoou. A comunidade da fé te abraça, te ama, te quer perto. Você não precisa ficar assim. Mas enquanto a pessoa não consegue liberar perdão para si mesma, ela não consegue recuperar a alegria. Ela está doente da alma. Doente da alma. É impressionante isso, porque tem alguns casos de terapia psicológica que só conseguem evoluir quando a pessoa se perdoa. Impressionante isso. Impressionante isso. Eu passei por um processo terapêutico anos atrás e o meu terapeuta dizia isso: Adrian, você precisa se perdoar, senão o processo não vai ter continuidade. Eu estava diante de um profissional da psicologia e ele estava falando de perdão, que é um valor espiritual. Eu tive que ir num profissional da psicologia. Eu sou pastor, irmãos. Eu prego todos os domingos, eu ensino a Bíblia todos os domingos. E um profissional da psicologia teve que me ensinar o que era se perdoar. Que vergonha. O Espírito Santo à minha disposição, pronto para curar a minha alma, sarar as minhas feridas, e eu não conseguia, num relacionamento com Deus, experimentar desse perdão. Impressionante. Impressionante. Então, por onde eu passo, eu sempre ministro sobre isso. Quando eu sou convidado para pregar em alguma outra igreja, eu sempre ministro sobre isso. Porque eu sei que essa falta de perdão de si mesmo é uma coisa que muitas pessoas carregam no peito e na alma. E que elas não conversam sobre isso com tranquilidade, com facilidade. Eu sei que é um peso que muitas pessoas carregam. Mas hoje o apóstolo João está dizendo para nós que Deus homologa isso no céu rapidamente. E nós, pela graça dele, podemos homologar isso no nosso coração rapidamente também. É só deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Se perdoe. Se perdoe. Não importa o que você fez, se perdoe. Você já aprendeu aqui, o pecado mesmo, o pecado que gera tantos problemas no mundo, é o pecado ontológico, do ser. O seu comportamento pecaminoso é igual a qualquer outro. Se perdoe. A graça de Deus te cobre e te salva, se perdoe. Mas ainda tem mais um ensinamento que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Acompanhem comigo. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui. Primeira coisa. Confessem os seus pecados uns aos outros. Eu quero te ensinar agora como iniciar um processo de se perdoar. Passo 1. Confesse o seu pecado para Deus, quantas vezes forem necessárias. Deus vai receber lá e vai dizer assim: não, isso aqui nós já resolvemos no escaninho do céu. Mas não tem problema. Fale com Deus sobre esse pecado que te atormenta quantas vezes forem necessárias. Passo 2. Encontre uma pessoa espiritual, um amigo espiritual, para você confessar esse pecado. Sabe por quê? Nós aprendemos hoje pela manhã. É que nós nos conhecemos melhor quando nós conhecemos o outro.
Quando Deus pede para nós vivermos em comunidade, é porque Deus colocou em cada um de nós um espelho. E a gente vai convivendo um com o outro, a gente vai percebendo que a gente não está sozinho no mundo. Que a gente não é o único do planeta que comete aquele erro, aquele pecado. Então, quando a gente confessa para uma pessoa de confiança, não é qualquer um não, de confiança, uma pessoa espiritual que tem princípios e valores, essa pessoa, ao invés de te condenar, ela vai representar Deus para você. É como se ela fosse um enviado da Receita Federal do céu, para dizer, olha, eu já recebi aqui a homologação do céu, e agora, em carne e osso, eu estou dizendo para você, não precisa se culpar mais, vem cá, me dá um abraço. Confessar os pecados uns aos outros significa entrar num processo de auto-perdão. Se perdoar. Encontre alguém da sua confiança para você confessar os seus pecados. Não carregue isso sozinho. Não carregue isso sozinho. Você precisa de alguém para dizer assim, ei, para com isso, erga a sua cabeça, avança. Você já confessou isso para Deus, você já resolveu isso para Deus. Acabou. Continua. Caminha. Avance. Encontre um amigo espiritual para cuidar do seu coração e para você cuidar do coração dele. E o texto segue. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós ouvimos alguns testemunhos aqui hoje. E eu sei que tem pedidos no Ministério de Intercessão da Nova Vida, de pessoas que a maioria aqui não conhece, ou talvez a gente nem conheça. É porque uma terceira pessoa pediu para a gente orar. Mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela é eficaz, ela é poderosa. Mesmo que a gente não conheça a pessoa por quem nós estamos orando, a nossa oração chega lá. Chega. E por que eu estou reforçando isso aqui, dentro do assunto de hoje? Porque às vezes você pode achar que o seu problema é pequenininho e por isso você não coloca lá na caixinha de oração, você não compartilha com o Ministério de Intercessão e deixa esse pedido pequenininho, guardado aí dentro, crescendo. E daqui a pouco vira um câncer da alma. Está na hora de você crer no poder da oração. Está na hora de você acreditar que a oração dos irmãos, a oração da igreja é poderosa e eficaz. Está na hora de você lançar isso no altar do Senhor e convocar as pessoas espirituais para interceder por você. Tem algumas doenças da alma que a gente só consegue se libertar quando um exército espiritual se levanta para interceder por nós. Não tem jeito não. Não tem jeito. Se não for um exército de oração, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. A maioria aqui dos irmãos sabem, nosso irmão Pedro está hospitalizado. Essa semana, o nosso irmão Pedro da irmã Laura, né? Ele teve algumas complicações na saúde. E aí teve um momento na semana, teve vários momentos na semana em relação ao irmão Pedro, né? Mas teve um específico que era para conseguir um espaço no hospital, para ele internar e ficar tranquilo ali no quarto. E diz a Laura que a fila estava enorme. Os funcionários não sabiam mais o que fazer, porque o Pedro estava no 12º lugar da fila. E aí diz a Laura que ela mandou essa situação no grupo do Ministério de Intercessão. Nós entramos num processo de oração e de repente, a fila correu ao ponto dos próprios funcionários do hospital acharem aquilo estranho. Comentaram com a Laura. A Laura. Nunca aconteceu isso aqui. De repente apareceu um monte de vaga. E a Laura ainda brincou, né? Os outros 11 foram beneficiados.
A gente orando pelo irmão Pedro, né? Mas a oração do justo é tão poderosa que a gente ora por um e esparrama para os outros, né? Extraordinário isso. São detalhes, irmãos. Detalhes. A Laura mandou no grupo assim: irmãos, orem para que a gente consiga uma vaga logo. O Pedro está em 12º lugar. Olha só, detalhe, detalhe. E a gente começa a orar e as coisas vão acontecendo. Deus vai direcionando. Detalhe. Detalhe. Então a oração do justo ela é poderosa e ela é eficaz. Bênção, né? E eu quero terminar que nós não existimos fora de Deus. Para explicar isso, preste atenção nesse ventilador aqui. Vou colocar ele no máximo. E agora eu vou desligar. Continua girando um pouco, não continua? Então, a nossa vida é como esse ventilador aí. Quando nós declaramos a nossa autossuficiência, como Adão e Eva fizeram no jardim, queremos ser iguais a Deus, eles puxaram o ventilador da tomada. Só que quando a gente tira o ventilador da tomada, ele continua girando um pouquinho. Aí, de forma ilusória, a gente acha que dá conta. Não, eu estou girando ainda. Está funcionando ainda aqui, ó. Mal sabe você que se você está conseguindo viver um pouquinho, é porque a graça de Deus um dia foi soprada sobre a sua vida. Então não é mérito seu. Ainda é mérito da graça, mesmo que você não reconheça isso. Portanto, o nosso desafio, quando confessamos os nossos pecados, é dizer para Deus assim: Senhor, queremos estar em conexão direta com o céu. Nós queremos continuar ventilando a Tua graça no mundo. Nós não queremos viver por nós mesmos. Nós queremos viver na dependência do Senhor, porque o Senhor é a fonte de tudo. É a fonte de tudo. Então, se em algum momento, Senhor, eu puxei a tomada do céu, me perdoe, e me coloque de novo na ação, me coloque de novo na vida. Eu não quero viver na ilusão, achando, porque eu estou conseguindo girar um pouquinho o meu ventilador, que eu não preciso do Senhor. Então você pode estar se perguntando, pastor, o que isso tem a ver com atitude? O senhor falou de pecado, confissão de pecados. Falou sobre oração. O que isso tem a ver com atitude? A resposta é muito simples. Você pode sair daqui hoje concordando com tudo que eu falei. Talvez impressionado com tudo que você ouviu aqui. Mas se você não tomar uma atitude, essa doença da alma vai continuar crescendo na sua vida. Atitude. Confessar pecados é uma atitude. É uma tomada de decisão. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver desconectado do céu. Eu quero mudar de vida. Tome uma atitude. Não saia daqui só concordando com o que eu falei. Saia daqui assumindo um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero confessar os meus pecados ao Senhor e eu quero agora limpar o quintal do meu coração para que eu consiga viver e viver de forma abundante a vida do Senhor. E é por isso que nós vamos orar agora. Orar para que Deus ministre no nosso coração de tal forma para que você tome uma atitude. E eu acho isso tão extraordinário quando eu penso em Deus. O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia em João, no Evangelho de João, que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem, ministra no nosso coração, revela algumas coisas para nós e Ele fica ali, na expectativa. Vai lá, toma uma atitude.
Dá um passo. E eu sei que às vezes nós ficamos dias, semanas, meses, anos, recebendo essa ministração do Espírito, mas sem tomar uma atitude. Então hoje, eu queria fazer um desafio para você. Eu queria que nós mudássemos essa realidade. Nós vamos orar para que a gente saia daqui compromissados com uma prática espiritual, com uma vivência espiritual. Nós vamos sair daqui compromissados com o Senhor, curados pelo Espírito Santo do Senhor, sem culpa, sem mágoa, sem peso na consciência. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade linda de ser ministrado pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, pelos testemunhos aqui, Pai, sobre oração. Obrigado, Senhor, pelo abraço caloroso dos irmãos que amam. Obrigado, Senhor, pela companhia dos irmãos que estão com os ouvidos prontos para nos ouvir. Obrigado pelos amigos espirituais que o Senhor nos permite ter para confessar os nossos pecados uns aos outros. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra que hoje nos libertou de uma culpa gigantesca do nosso coração, Pai. Talvez alguns aqui passaram anos da vida achando que pecado era meramente o comportamento moral. Mas hoje, Pai, percebemos que o Teu sacrifício na cruz resolveu um problema muito maior do que um mero comportamento social. O Senhor resolveu tudo na cruz. Todos os problemas estão resolvidos na cruz. Obrigado por isso, Pai. Obrigado. Faça com que os meus irmãos queridos, todos que estão aqui nesse culto hoje, saiam daqui agora tranquilos, cheios de vida, sem nenhuma culpa no coração. Que essa semana, Pai, seja uma semana extraordinária, não por ausência de problemas, mas sim por um novo olhar da vida que a Tua graça é capaz de causar em nós. Leve os meus irmãos em paz para casa. Leve os meus irmãos certos, convictos que o Senhor já homologou os seus pecados no céu, que não existe mais culpa no céu sobre nós. E nos ajude, Pai, a lidar com essa culpa que às vezes nós não conseguimos nos libertar. Nos ajude, Pai, nos ajude a experimentar do Teu perdão em nós, para que nós possamos também nos perdoar. Leve os meus irmãos, Pai, para casa, tranquilos, carregados no Teu colo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.